Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de Ética e Filosofia Política, doutora nessa área, e vim aqui contar para vocês o que são falácias. Nos vídeos, que é diálogo, parte 1 e parte 2, eu já falei um pouquinho sobre isso. Falei que falácias são argumentos lógicos, advindo da lógica dedutiva, que trazem um problema, uma falha na sua construção. A lógica dedutiva é um tipo de argumentação que tem que nos apresentar uma consequência seguida necessariamente das suas afirmações. Então, o que a gente conclui está demonstrado necessariamente nas afirmações que seguiram a conclusão. Então, a conclusão, ela é lógica, ela é uma dedução, né? Não é nada mirabolante, não é, por exemplo, o contrário de uma lógica dedutiva, pode ser uma lógica indutiva, que nós não temos todas as evidências, então nós vamos induzir. E a gente pode fazer uma analogia com a probabilidade. Então, há uma probabilidade, há uma forte chance, há tantos por cento, né? A dedutiva não é assim. A ideia de dedução é necessariamente uma conclusão. Tem a ver com um fato e uma maneira de apresentar as argumentações que me levem necessariamente àquela consequência. Então, as falácias são, para a lógica dedutiva, erros, problema, né? Porque geralmente a estrutura dela apresenta uma falha. Ela já tem uma conclusão apressada, generalizada, ou uma falsa analogia, apresenta a argumentação de uma maneira tal que nós não conseguimos deduzir necessariamente aquela consequência que ela nos diz que é a consequência, né? Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês um texto que eu sempre passo para os meus alunos, que foi o texto que eu, enquanto aluna da filosofia em 2008, do professor Mortari, aprendi lógica. Meu primeiro contato com lógica foi através desse texto. Eu gostei muito e eu sigo utilizando a mesma metodologia. O texto se chama O Amor é uma Falácia. É um texto bem lúdico, escrito por um lógico, o Max Schumann, e tem tradução em português. O link que eu tô deixando aqui pra vocês é de um texto já traduzido. E ele conta uma historinha de um moço que se achava o gênio porque ele era muito esperto, muito calculista, ele entendia muito bem como que a argumentação funcionava. Então, como ele era muito inteligente e tudo mais, ele com certeza ele ia conseguir conquistar a Capitu, que era a moça que ele era apaixonado. Ele era apaixonado por ela racionalmente, claro, ele tinha uma razão, porque ele ia ser um bom advogado e tudo mais, e ela era uma moça bonita, mas ela tinha alguns problemas. E ele achava que através da lógica ele ia não só conquistá-la, mas também conseguir ensinar a argumentação lógica para ela e fazer dela então uma pessoa muito bem educada, né, muito coerente. Então, ele começou a ensinar lógica para ela. Todos os dias que eles se encontravam, ele ensinava algum tipo de lógica, e aí o texto é então bem pedagógico, porque a gente vai aprendendo mesmo como que uma estrutura básica da lógica clássica deve ser, de uma argumentação simples. E aí a Capitu aprende, né? Ele é super machista, né? Acha que tudo tem que ser pensado de uma maneira racional, então qualquer coisa que ela apresente que não seja dessa configuração ele apresenta como ruim, inclusive ridiculariza ela, mas ela aprende lógica e no final, quando ele vai, né, pedir ela em namoro, ela usa uma argumentação lógica pra dizer isso, mas o nome, né, o amor é uma falácia, eu acho que é muito sugestivo pra gente pensar que a lógica não serve para tudo. Ela serve para diálogos, não só diálogos acadêmicos, diálogos que a gente pretende construir algo com o coletivo, tá? Mas ela não serve para explicar algumas coisas e relações pessoais e amorosas e conversas íntimas que nós vamos ter, porque nem tudo é explicado por uma lógica racional. A gente também vive, né, de uma maneira passional e a gente precisa entender quais são esses momentos. E aí, passional aqui, a gente não quer se referir a uma injustificativa, né? Não é um impulso. O passional aqui tem a ver com alguns valores de empatia. Mas enfim, em outro momento a gente vai falar sobre isso. Mas agora o que eu quero que vocês percebam através desse texto
é que o diálogo, a maneira de ver a vida logicamente, não serve para tudo. Eu tive um outro professor, também de lógica, o professor Décio Krause, que ele fez uma analogia que eu adoro muito. Ele disse o seguinte: uma criança, quando a gente dá um martelo para ela não entende muito bem qual é a ferramenta pro martelo, né? Qual é o uso daquela ferramenta. Então ela sai martelando tudo. Mas a gente, enquanto adulto, a gente sabe que para construir uma casa não é só de um martelo que a gente precisa e que o martelo não vai nos ajudar em todas as funções. Então, o martelo vai servir para algumas funções e, sei lá, né, o serrote e outras ferramentas são úteis para determinadas funções. Então, o que a gente precisa aqui enquanto filósofo, enquanto agente, enquanto construtor do diálogo? Entender que uma mesma ferramenta ela não serve para tudo. A lógica clássica, por exemplo, não dá conta de tudo. É importante a gente aprender falácias, mas não é só com isso que a gente vai conseguir transformar, né, um bom discurso com o coletivo. A gente precisa de outros elementos também, tá? É por isso que eu tô falando sobre isso, sobre esse nosso olhar um pouco mais abrangente para a lógica racional. Então é isso. Eu espero que vocês olhem o texto, porque aqui, né, uma explicação assim um pouco mais geral, um comentário sobre o texto, mas o texto vai apresentar muitas falácias. E aí eu volto num outro vídeo para contar para vocês algumas das falácias, mas antes eu espero que vocês vejam esse texto, que é um texto curtinho e super interessante. Certo? Um abraço, até a próxima. Não se inscreve, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com um amigo e deixar um like aqui. Abraço, até a próxima.